Friends we've gathered, hearts are true. Spirits near, we call to you. Bom, quando eu quero que o espectador sinta medo, eu penso primeiro em mim mesmo, porque eu sou o primeiro espectador. Eu faço um filme que me dê medo. E tem os truques sujos também, né? Que é dar uns sustos na galera, assim. Eu tenho 1 ou 2 filmes aí que eu chego até a abusar, né, dos jump scares, né? Que é aquele momento em que eu faço aquele assalto sonoro ali para dar um susto. Mas hoje em dia eu tenho repensado muito esse caminho, assim. Susto, eu acho que é muito fácil de dar. Você coloca um barulho, provavelmente qualquer pessoa ali vai se assustar. Mas você conseguir prolongar essa sensação de medo e de estranhamento e de desconforto, você tem que ter um tato ali, tem que saber como apresentar aquilo na tela, né? Where's Sam? Where's Sam? Where's that little man? Peep-boo! There you are. There you are. Peep-boo! Sam? Samuel! Pra mim, o horror, bom horror, né? Ele tem personagem e ele tem atmosfera. Se ele tem atmosfera, ele tem suspensão da descrença, ou seja, essa capacidade de fazer com que nós, espectadores, tenhamos uma experiência de imersão e esqueçamos que aquilo é um filme, aquilo se torna a vida. Para mim é impossível pensar o filme de horror sem que ele seja de fato uma experiência, algo que acontece ali, naquele momento, entre o filme e eu. A questão do medo no filme de terror é bem particular. Eu sou um espectador meio ruim de filmes de terror porque eu me assusto pouco, mas eu me emociono com a maestria da técnica de filmagem. Eu vejo uma construção de climas de susto, de expectativa, que eu acho tão brilhante, eu fico tão envolvido com aquilo que eu não necessariamente me assusto de pular da poltrona e passar mal, nada assim, mas eu vou criando um nível de emoção. E até o James Wan, né, que é um cara que é extremamente popular, mas justamente por ser popular é muito criticado, assim, como se ele fosse um cara rendido às convenções de mercado, seja lá o que for. Ele é um cara que consegue entender todo esse mecanismo, né, de como que você vai brincando com a expectativa do espectador. A consciência disso, no entanto, não faz com que você, como criador, no momento que você esteja criando, tenha as coisas tão claras, né? Porque é isso, eu posso ter uma imagem que é muito importante para mim, e ela surge para mim dentro do contexto da minha interioridade, e a técnica serve para que eu crie dispositivos para que ela chegue até você, para que ela penetre em você. Não basta só eu colocar a minha interioridade para você e não cuidar da forma, porque eu interrompo as possibilidades de ligação de você com o meu inconsciente através da obra.
ansiedade, ela só existe porque você antecipa uma coisa que não existe. Ela não é o terror, ela é, em termos narrativos, o suspense, né, que te sustenta entre uma suspeita e o que de fato acontece. Porque é isso, ela antecipa questões que não estão diante de você. E pro horror, eu acho que ela é um sentimento essencial para você trabalhar. Os medos sentidos pelos personagens são projeções, né? Eles não são medos reais. Esse mecanismo de construção de medo sem um objeto, eu acho que é um dos temas essenciais a serem, né, trabalhados em toda a história de medo. Do they know I'm black? Should they? I don't want to get chased off the lawn with a shotgun. You're so scared. They are not racist. I can't move. You're paralyzed. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Uma das coisas que o Corra trabalha é terror. Não terror como gênero, mas terror racial. Experiência de isolamento dentro de um cubo branco, né? Dentro de um mundo branco. A gente tem o personagem do Lucky Stanfield andando de um lado para o outro no telefone. Então, primeira coisa para se observar, iluminação, à noite. Existe um extracampo, um fora de quadro muito grande. Inclusive porque ali tem uma questão bastante intencional do Jordan Peele de trabalhar um imaginário voltado para os espectadores negros. Então essa cena do Corra, para um espectador negro, para uma espectadora negra, tem uma questão específica que é: subúrbio é sinônimo de branquitude nos Estados Unidos. Então é interessante pensar, inclusive, nessa sequência, como é que ele trabalha o susto, porque o susto não vem no lugar da surpresa para o espectador negro. Talvez possa vir para o espectador branco, mas para o espectador negro ele não vem no lugar da surpresa, ele vem no lugar da confirmação. Okay. I just keep on walking, bro. Don't do nothing stupid. Just keep going. Fuck this. I was about to go the other way. I can't. Not today. Not me. You know how they like to do motherfuckers out here, man. I'm gone. Come on, bro. Yo! Hey! Quem fala isso muito é o Hitchcock. Se você sabe, junto com o personagem, ou sabe antes do personagem, que uma bomba tá para explodir, toda a ação que esse personagem desempenha em cena vai ser recebida pelo espectador junto com a noção de que a bomba está para explodir. Então você cria um suspense. Quando é que a bomba vai explodir? Essa é a pergunta, né, que te mantém ligado. Então esse personagem pode fazer absolutamente coisas banais. Se eu não sei que existe uma bomba e eu acompanho esse personagem nessas ações cotidianas, eu tô vendo uma exposição. Se eu sei que tem uma bomba, eu tô vendo, eu tô construindo uma cena de suspense. No caso da direção, dos mecanismos de produção de efeito do terror, né? Elas basicamente têm a ver com dilatar tempo
ou comprimir tempo. Por exemplo, em Carrie, a Estranha de Brian De Palma, a cena mais importante desse filme, a gente sabe que Carrie vai receber um balde de sangue na cabeça, a gente sabe disso. E o Brian De Palma filma tudo isso em câmera lenta porque a ação em si, a ação real, é muito rápida. Então o que ele quer? Ele quer fazer com que a gente aproveite tudo que é bom nesse momento pro personagem, que é ser coroada rainha do baile, enfim. Então a Carrie de Freak passa a rainha do baile. A gente, espectador, sabe que ela ter sido eleita rainha foi uma manipulação para essa brincadeira, mas ela não sabe. Então isso causa uma angústia muito grande, dá vontade de você entrar na tela e falar: Carrie, não vá. Se ela fosse filmada, por exemplo, de uma forma rápida, a gente perderia o momento de saborear, né? E até de justificar emocionalmente os atos da Carrie depois. A questão é que eu acho que o suspense, a manipulação do tempo em contar uma história, seja horror, terror, ela é a chave para você contar qualquer história. Porque o cinema de horror tem história suficiente para ter construído uma coisa que é super importante no cinema de gênero, que é convenção narrativa. No cinema de horror, a gente tem uma série de formulinhas que, mesmo que um espectador, uma espectadora não tenha, sei lá, escrito essas formulinhas e pensando: poxa, por que toda vez que tem um movimento de câmera súbito, ele é acompanhado por algum vulto e algum trabalho ou no som diegético, então cai alguma coisa, ou tem algum som de efeito especial, enfim. Essas regrinhas do jogo, elas estão internalizadas, eu diria.
Tortura é um assunto que me apavora profundamente, assim. Eu sei que o que eles chamam de torture porn, que é um subgênero do terror, que são filmes de tortura, esse subgênero é considerado um subgênero meio barato no cinema de terror. Quase outro truque sujo, tipo os sustos, os jump scares, assim. Porque é fácil, né? Chocar as pessoas mostrando gente sendo torturada, assim. Existem filmes desse subgênero que eu considero filmes desonestos. Eu sei, eu percebo neles, eu leio neles uma clara intenção, uma clara aspiração ao pop. Pouco importam os personagens ou a dramaturgia, né? Existe uma vontade narcisista muito clara, né, nas intenções desses filmes de chocar, né, e o realizador se impor, né, como o mestre do choque, muito mais do que, né, deixar a história se contar. Pra mim, o que não funciona é um estilo que eu particularmente não gosto, é de violência muito gráfica. A franquia Jogos Mortais nunca me interessou muito. O primeiro filme eu acho interessante, porque tem aquela proposta inovadora, né? Só que, né, estenderam a franquia até onde não podia mais e sempre com a mesma pegada de colocar pessoas em situação ali de violência extrema e, inclusive, tem uma pegada moralista também, né? Não me agrada muito, mas eu sei que é muito particular do terror, mas eu não gosto daquele tipo de violência. Outros eu entendo. Tem uma diretora francesa chamada Claire Denis, que ela fez um filme extremamente violento, em que uma mulher é canibal, mas só que se justifica naquele contexto. E outra diretora francesa também, a Marina Devan, ela fez um filme sobre uma mulher que come a própria pele. É extremamente grotesco, só que eu já consigo me identificar mais com isso. Filmes do tipo torture porn, né, que é um gênero que estava muito em evidência no começo dos anos 2000 e já não me atrai tanto. Se você pegar A Hora do Pesadelo 5, 6, são filmes horrorosos, assim, sem graça nenhuma. E ele vira uma espécie de James Bond do terror. Ele é engraçado, ele tem frases de efeito, você fica esperando ele entrar em cena, em vez de falar assim, tomara que ele não apareça, porque eu tenho muito medo, né? Você torce para ele aparecer para dar vida pro filme. Então, pelo fato dessas franquias terem decaído muito, os filmes são progressivamente piores, a gente pode botar na conta que a culpa é dessa deturpação da criação original. Push! It's a boy! A maioria desses assassinos das franquias dos anos 80, 90, Michael Myers, Freddy Krueger, enfim, eles têm um desenho moral em relação ao grupo das vítimas conduzida pela punição ao sexo, principalmente ao sexo feito por mulheres, né? Salvo em filmes como Peeping Tom, né? Ou até o próprio Psicose, que constrói um movimento de identificação com o Norman Bates, até que a gente descubra que o Norman Bates é provavelmente o culpado pelos assassinatos. Até então, você tem uma relação ambígua com esses personagens. Ou seja, é parte do mecanismo do texto você ser surpreendido pelo fato deles serem assassinos. A gente tem, por recorrência de narrativa, eu acho, um olhar fetichizador do corpo feminino desmembrado, do corpo feminino punido, do corpo feminino fragmentado, né, que faz parte dessa cultura de olhar masculino sobre as histórias
que envolvem sexualidade, que envolvem juventude. Geralmente, né, as vítimas são jovens, grupo de jovens e suas desmedidas que vão ser de alguma forma punidas. Então não só a mulher que faz sexo é punida, como também quem usa droga geralmente é punido. Minorias étnicas também servem para serem punidos, para serem mortos e para satisfazer essa necessidade de abate, de limpeza que é configurado na figura desse assassino. Is that all you two are gonna do this weekend? Smoke dope? Why not, man? Is there a law against it? There are better things to do with your life. Like what? I can't think of anything. A Final Girl é frequentemente aquela garota que excluída, né? Que, enfim, que geralmente não faz sexo. Então é um detalhe que incomoda um pouco algumas pessoas, porque fala que moralista isso, né? Todos transam. E ela, que é justamente aquela que se poupou, por exemplo, a Nancy da Hora do Pesadelo, ela tem um namorado que eu me lembre, não acontece nada, e a amiga dela, já que transou, ela vai e morre pelo Fred Krueger. No Sexta-feira 13 também, era muito comum o Jason chegar e matar os adolescentes que estavam fazendo sexo, porque ele tem uma deformação, enfim, uns problemas assim, porque os instrutores do acampamento onde ele estava quando criança estavam transando. Então tem essa coisa do slasher que é meio moralista, assim, e na verdade isso se aplica no contexto da AIDS, né, que tinha um medo nos anos 80 ali, que tinha esse fantasma da AIDS, ele vinha representado através de um assassino sem rosto, né, que matava pessoas que estavam transando. E a Final Girl, ela é bem a representação dessa menina que como ela não fez sexo, ela tá segura, vamos dizer assim. Did you know that a young boy drowned the year before those two others were killed? The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. His name was Jason. Kill her, Mommy. Kill her. Don't let her get away, Mommy. Don't let her live. I won't, Jason. I won't. É muito clara a transformação do gênero do começo até agora. A gente vê que ele vai acompanhando os acontecimentos históricos, né? Por exemplo, nos anos 40 praticamente sumiram os filmes de terror porque as pessoas estavam vivenciando a guerra. E acho que meio que não fazia sentido, né? Como que você vai se assustar no cinema quando você está vivendo uma coisa, né, o extremo, eu acho. E nos anos 50 eles já se adaptam à Guerra Fria, à simbologia do acontecimento na época. Nos anos 60 já vai ficando mais realista e tal. E a tecnologia entra nos anos 2000, por exemplo, os filmes japoneses vão acompanhando a evolução da tecnologia e dos acontecimentos históricos, né? O legal do terror é que ele está sempre buscando novos caminhos de assustar. Se a gente pega o filme tradicional de terror, o personagem sempre ia atrás do problema. Você vai até a Transilvânia e o Drácula está lá. Você vai para a Inglaterra e lá, naquela aldeia, tem um lobisomem atacando. Ou você entra numa casa mal assombrada onde os fantasmas habitam. Então existia uma sensação de segurança. Você fala, enquanto você não mexer com isso, nada vai acontecer. Aí o terror tem essa preocupação de encontrar novas maneiras de perturbar o sujeito. Tem o Massacre da Serra Elétrica, que é o sítio da vovó no interior, né? Os caipiras são pessoas bondosas, assim, não, são os canibais assassinos. No Halloween, o brilhantismo do John Carpenter no Halloween é que ele levou o terror para o subúrbio. O subúrbio nos Estados Unidos é o equivalente ao condomínio fechado no Brasil. Então você começa a infiltrar o terror onde você não espera que ele venha. Então a grande diversão é isso, você foge da regra, do convencional, e você começa a mostrar outras maneiras de perturbar as pessoas e vai disso. E aí tem aquele outro realizador que faz um filme imperfeito, cheio de situações que não estão tão bem resolvidas, mas ele está arriscando e ele pode ser um pioneiro, um desbravador, ali, um vanguardista. Você apresenta novas possibilidades de fazer o terror e pode virar um subgênero até. My name is Robert Hawkins. It's 6:42 a.m. on Saturday, May 23rd. Approximately 7 hours ago, something attacked the city. I don't know what it is. If you found this tape, I mean, if you're watching this right now, then you probably know more about it than I do.
As histórias, elas são contadas para as pessoas que vivem a nossa sociedade. Então, entender como nossa sociedade se relaciona com as histórias, com os mitos, até com a palavra, que o horror se aproprie dessa forma de contação, né, de fabulação, eu acho que isso sempre aconteceu quando os autores se dão conta de como seus consumidores, seus leitores, seus espectadores consomem histórias, né? Wanna play hide and clap?